soberano e eterno Deus, seja engrandecido, Senhor, o teu nome nos céus e também na terra. Na tua santa e rica presença, eu apresento a ti a minha vida nesta noite, para buscar o reino dos céus, buscar a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, para pedir a ti desde já o perdão pelos meus pecados, pedir a ti o perdão pelas minhas falhas, pedir a ti o perdão pelas minhas transgressões, as minhas iniquidades, causadas e cometidas para a minha própria destruição. Tudo aquilo que eu tenho feito e não tenho sido do seu querer, cometido e não tenho sido de sua vontade, momentos que porventura entristeci a ti, ao teu Espírito Santo, seja no falar, pensar, olhar, agir, até naquilo que deixamos de agir. Senhor, tenha de misericórdia das nossas vidas e compaixão da nossa alma, pois carecemos e precisamos de ti, precisamos da sua graça, da sua compaixão, precisamos do seu amor, precisamos do seu abraço, do seu cuidado e do seu carinho. Pai, em nome de Jesus, repreenda desde já tudo aquilo que não provém de ti, o que não provém da sua vontade, setas malignas, opressão satânica, peste perniciosa e toda e qualquer palavra de maldição. Jogue por terra neste momento todo mal e vem sobre nós, Pai. Nós apresentamos este momento que nós estaremos em comunhão com o Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Este momento que nós estaremos ministrando vidas e pedimos a direção do teu Espírito Santo. Pedimos, meu Deus, a compaixão do teu Espírito Santo, a presença do teu Espírito Santo. Se o Senhor estiver conosco, Pai, certamente que nós estaremos fazendo e cumprindo o teu querer. Se o Senhor estiver conosco, certamente que nós estaremos fazendo e cumprindo a sua vontade. O Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O seu nome está acima de todos os nomes. A sua glória se estende por todo o céu e terra. A sua palavra diz que ainda antes que houvesse dia, o Senhor era, e que não há ninguém que possa fazer alguém escapar das tuas mãos, e que operando o Senhor, quem impedirá? A sua palavra diz que o Senhor é perfeito, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é eterno. Então, meu Deus, vem sobre nós nesta noite. Vem sobre nós para ministrar o teu querer. Vem sobre nós para ministrar o seu propósito. Vem sobre nós para ministrar a sua vontade. Vem falar com o teu povo nesta noite. Venha falar com a sua igreja. Venha ministrar o seu querer. E que nós possamos ser canais do Senhor, ser instrumentos do Senhor nessa noite. Diz a sua palavra que no lugar onde nós ouvirmos a sua voz, que nós não devemos endurecer o nosso coração. A sua palavra diz que o Senhor é o maior interessado na nossa bênção e na nossa vitória. Em dias de crises, em dias de dificuldades, em dias de choro, de amargura de alma, o Senhor é Deus, porque o céu não entra em crise, e o Senhor também não entra em crise. O Senhor é perfeito, o Senhor é todo poderoso. Então, meu Deus, ministra nesta noite o teu querer. Ministra nesta noite a sua vontade. Fala com a tua igreja. Fala com o teu povo. Fala segundo o seu querer. Fala segundo a sua vontade. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, saúde, não só meu, mas da minha família, dos meus irmãos. Obrigado pelo ar que respiramos, pão que nos alimenta, roupa que nos veste, calçado que nos calça. Por cada livramento e tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por ser o nosso sustentador, ser o nosso guardador, ser o nosso protetor. Obrigado por esta vida que aqui está.
nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que está online. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Céu, sob a direção do pastor Raimundo Lopes. E na noite de hoje estaremos fazendo culto de ensino na nossa igreja sede. Por conta do que nós já sabemos, não é mais novidade a ninguém, que nós estamos passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de luta para todo o povo da terra e até mesmo para a igreja do Senhor. Porque nós bem sabemos que ser igreja não significa não passar por luta. Ser igreja não significa não ter problema. Ser igreja não significa não passar por dificuldades. Ser igreja é passar por luta, dificuldade, aperto, aflição, mas permanecer fiel na presença do Senhor. Amém? Eu quero já agradecer aí você que está ao vivo, online, nos acompanhando. Deus abençoe a vida do Cláudio, Claudião, amigo meu, parceirão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Mirtes, Deus abençoe a Luciene, enfim, cada um que está acompanhando a partir de agora essa live. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar com você. Tenho certeza que Deus, Ele quer ministrar algo ao seu coração nessa noite. E não é nosso intuito também nós ficarmos aqui apenas de passagem. Não é nosso intuito ficarmos aqui apenas por fazer só uma live. Não é questão de nós acompanharmos, quer dizer que a onda agora é fazer live, nós vamos fazer também. Não, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é pregar a palavra do Senhor para a sua vida e te fortalecer nesse momento de guerra, nesse momento de aflição, nesse momento de amargura, e dizer para você que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Eu tenho visto muitas pessoas aflitas nesses últimos dias, pessoas me perguntarem, pastor, será que o mundo vai acabar? Pessoas perguntarem, pastor, será que é o fim de tudo? Pastor, o que vai acontecer do nosso amanhã? O que vai ser das nossas vidas? E a resposta que eu tenho para te dar é que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da minha vida, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus continua onde? No mesmo lugar. E enquanto os homens estão aflitos, enquanto os homens estão atordoados, estão preocupados, Deus permanece no céu, diante da sua glória, diante do seu trono de glória, diante do céu e da terra. Ele permanece no mesmo lugar, fazendo o quê? Guardando a minha vida e a sua vida. Amém? Então, eu já quero iniciar essa live orando por você e orando pela sua família. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que na nossa angústia, quando nós clamamos o Senhor, Ele nos ouve. A Bíblia diz que no momento de aflição, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos escuta. Amém? E eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida e a sua família e a sua casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu já quero orar por você aí, em nome de Jesus, orar pela sua família para que Deus ele possa te abençoar neste momento. Amém? Se você puder, já compartilhe essa live para mais alguém. Se você puder, já chama o seu amigo lá do WhatsApp, aqui mesmo do Facebook. Chame ele para ouvir agora a oração. Chame ele para acompanhar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco neste momento. Amém? Quero orar pela sua família nesse momento. Soberano e eterno Deus. Pai, tem pessoas me assistindo agora que representam um lar, que representam uma família, um pai de família, uma mãe de família, pessoas que nesses dias que tem acontecido tantas calamidades, nesses dias em que essa pandemia tem se multiplicado, pessoas andam preocupadas, pessoas andam aflitas. E eu quero orar por esta família, quero orar por esta pessoa agora. Sabe por quê, Pai? Porque diante de tanto problema, diante de tanta aflição, ela ainda é a tua filha, ele ainda é o teu filho. E lembra, Pai, que a sua palavra diz
que o Senhor mesmo prometeu para as nossas vidas, que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Lembra que na tua palavra o Senhor disse que quando um coração ele se quebranta diante de ti, ele se humilha diante de ti, ele reconhece o teu senhorio. Lembra que o Senhor prometeu escutar e prometeu abençoar? Lembra, Pai, que na sua palavra o Senhor diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez esta pessoa que está me escutando agora, Pai, talvez ela está preocupada sem saber o que vai ser o amanhã. Talvez o coração dela está apertado porque a parte financeira dela também foi prejudicada nessa pandemia. Talvez o corpo dela está sentindo esses sintomas desse coronavírus e ela está preocupada, está com receio de se vai ou não vai no hospital, porque está com receio dela estar com a doença. Mas em nome de Jesus, aonde esta pessoa estiver me vendo e ouvindo nessa hora, na casa dela, seja na sala, seja, meu Deus, no quarto, seja na rua, onde ela estiver, eu quero pedir que o teu Espírito Santo vá sobre a vida dela neste momento. Eu quero abençoar a família dela, eu quero abençoar a casa dela e profetizar que a casa dela está sendo guardada, que a família dela está sendo guardada. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas que você não será atingido, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele irá abençoar a sua vida. Que Deus, Ele já vem abençoar você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero meditar com você nessa noite numa palavra, mas eu quero pedir para você não se assustar. É a Bíblia que eu vou ministrar. Esta palavra se encontra no livro de Amós, no capítulo de número 4, e eu vou ler a partir do versículo de número 9, a palavra do Senhor para a sua vida. No livro de Amós, capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 9 para a sua vida. Depois você medita nessa palavra. Eu creio que Deus ele tem algo a falar com você. Amós capítulo 4, verso 9, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado, e do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Versículo 12, mais uma vez. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus. Olha que palavra interessante aqui para as nossas vidas, nessa noite que eu queria compartilhar com você. Este texto, ele trata de um livro muito pouco falado, porém tão importante como toda a Bíblia. Um livro muito pouco até ministrado por nós, pregadores, pastores, dirigentes de igreja, líderes de departamento e etc. Porém, não é um livro menos importante, é um livro tão importante quanto qualquer outro livro da Bíblia. A Bíblia diz que o livro de Amós, preste bem atenção, ele foi escrito entre os anos 700 e 750 antes de Cristo estar aqui na Terra. A Bíblia diz que o tema deste livro, o tema que este livro trata, é sobre o julgamento de Deus que está por vir. A Bíblia fala que as duas palavras-chave que rodeiam em todo este livro são a palavra julgamento
e a palavra justiça, que vai te facilitar a entender sobre este livro. Agora preste atenção, olha o que a palavra do Senhor fala, olha o cenário que está acontecendo quando Amós escreve este livro, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o cenário para Israel aparentemente era um cenário bom, porque havia prosperidade, era um cenário aparentemente bom, porque a Bíblia fala que parecia que era um tempo de paz. A Bíblia diz que era um cenário que, aos olhos humanos, era um cenário ótimo para se viver e para se participar. Só que a Bíblia também fala que, por outro lado, no critério espiritual, o cenário não era muito bom. No cenário espiritual, a Bíblia diz que havia uma decadência para o povo de Israel, e diante dessa decadência, acompanhava também algo chamado fator de corrupção. O povo estava fraco espiritualmente, decaindo espiritualmente, frágil espiritualmente, e ainda estava se corrompendo com as coisas que estavam acontecendo naquela época. A Bíblia diz que quem vai escrever este livro é um homem por nome de Amós, e o significado do seu nome é aquele que suporta o jugo. O nome Amós, um dos significados do seu nome era aquele que suporta o jugo. A Bíblia diz que Amós é um homem simples. Ele é da cidade de Tecoa. E onde era Tecoa, pastor? A Bíblia diz que Tecoa era um pequeno vilarejo, bem distante, que as pessoas não davam muita importância. E a Bíblia diz, Deus abençoe, Luizinho, Deus abençoe, Kelly. A Bíblia diz que Amós é um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelha, ovelha animal, um rebanho. Só que a Bíblia diz que, diante do que estava acontecendo, ele tinha duas funções. Ele era pastor de um rebanho de ovelhas, e ele também era aquele que era colhedor de sicômoros, que era uma espécie de plantação. Então a Bíblia diz que ele tinha essas duas atividades que ele estava praticando. Preste atenção, a Bíblia diz que Amós era contemporâneo de Oséias, contemporâneo de Jonas e de Isaías. E que, olha o que vai acontecer, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai até Amós, lá no meio daquele pequeno vilarejo de Tecoa. O Espírito Santo vai lá aonde ninguém dava nada, porque era um lugar remoto, era um lugar distante, era um lugar de área rural. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai lá e diz para ele assim: eu preciso te usar. Eu preciso usar a sua vida e eu preciso falar através da sua boca. E a Bíblia diz que agora Amós escuta a voz do Espírito Santo, escuta a ordenança de Deus, e a Bíblia diz que Amós vai se deixar ser usado por Deus para pregar a palavra do Senhor. Preste bem atenção, quando você olha para o capítulo 1 de Amós, quando você olha para o primeiro capítulo de Amós, a Bíblia diz que no capítulo 1, Deus vai usar Amós para fazer ameaças a diversas nações, para tratar com diversos tipos de povos. A Bíblia diz que aqui no capítulo 1, Deus no versículo 2, ele já diz assim: olha, disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto e secar-se-á ao cume do Carmelo. A Bíblia diz que Deus começa a falar através de Amós, presta bem atenção, e começa a dizer assim: olha, eu vou tratar com todas as nações, eu vou ter um tratado com todo o povo, eu vou chamar todo o povo para um momento particular, eu vou chamar todo o povo para trabalhar, para ouvir a minha voz. Amém. Daqui a pouco nós vamos estar orando, sim, Kelly, pode deixar, em nome de Jesus. Deus fala assim: eu vou tratar com todo o povo, já se prepara. E a Bíblia diz que Amós escreve, Deus falando assim: olha, e vai ser pranto, vai ser um momento de choro, vai ser um momento que o riso, ele vai dar licença para o choro. E a Bíblia fala, olha que interessante, a Bíblia fala que Deus fala assim: e eu tenho dois motivos para tratar com todo o povo no geral. O primeiro motivo que Deus fala para ele assim, é devido à idolatria. Porque tiraram a glória de Deus e colocaram a glória de Deus em outra qualquer coisa. Uns pegaram a glória de Deus e colocaram em imagens.
Outros pegaram a glória de Deus e colocaram em homens. Outros pegaram a glória de Deus e colocaram na parte financeira. Outros pegaram a glória de Deus e colocaram no seu próprio braço. E a Bíblia diz que Deus está observando, dizendo assim: olha, todas as vezes que você colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus, o próprio Deus disse assim, se transforma em uma idolatria. Por quê? Porque o amor a Deus deve estar sobre todas as coisas. O amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Eu não posso me amar mais do que eu amo a Deus. Eu não posso amar mais a minha família. Eu não posso amar mais a minha parte financeira do que Deus, porque se transforma em uma idolatria. E a Bíblia diz que a segunda coisa que Deus falou para eles era acerca da mistura. Deus falou assim: eu vou tratar com todas as nações, primeiro pela idolatria. E segundo pela mistura que está entre os povos. Por quê? Porque Deus não aceita a luz com trevas. Quem é da luz anda na luz. Quem é da luz não compactua com as trevas. E a Bíblia diz que Deus vai falar isso aqui através deste livro. Acontece aí que Deus agora vai falar ainda para Amós. Estamos só no capítulo 1, já vou chegar no capítulo 4. Quando chega no capítulo 2, a Bíblia fala que Deus fala assim: ainda eu vou também tratar com todo o povo devido a mais 3 coisas. Primeiro, rejeitaram a minha lei. Segundo, não guardaram, não ouviram a minha lei. E terceiro, estão andando na mentira. Olha o que está escrito no capítulo 2, verso de número 4. Pastor, por que o senhor está falando dessa maneira? Porque hoje era culto de ensino na nossa igreja sede. Então eu quero que você compartilhe da palavra, que você se alimente da palavra. Capítulo 2, verso de número 4, está dizendo assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 4 ainda: porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram os seus próprios pais. Deus fala assim: o meu tratamento com o povo é porque quando eu mandei a minha lei, rejeitaram. Quando eu mandei a minha lei, não quiseram ouvir. E além de não ouvir, de rejeitar, começaram a andar na mentira. Deus falou: então eu preciso tratar com o meu povo. Eu preciso tratar com as nações. Eu preciso dar um alerta para eles. A Bíblia diz que no versículo 6, no mesmo capítulo 2, versículo 6, acontece ainda mais um outro fator que chama a atenção. Capítulo 2, versículo 6, olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado par de sapatos. Olha o que vai acontecer. A Bíblia fala que Deus fala assim: olha, a corrupção está no meio do justo, a condenação está no meio do povo justo, e estão pervertendo o caminho dos mansos. Pastor, o que é? Acredite se quiser, mas tem pessoas que neste momento, pessoas que estão dando graças a Deus. Ainda ontem eu estava falando com uma pessoa e ela estava contando que o pastor chamou os obreiros dele só para se reunir na igreja. Não era para fazer aglomeração nem nada, era só para orar na igreja. Sabe o que aconteceu? A vizinha foi lá e denunciou para a polícia porque não queria, porque falou que estava acontecendo aglomeração. Glória a Deus. Parou a transmissão, caiu, mas não tem problema, nós voltamos. Aqui eu vou voltar. À medida que você for ficando online, nós vamos continuar a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui hoje em nome da Assembleia de Deus, Ministério do Céu, sob a direção do nosso pastor Raimundo Lopes, e hoje seria o nosso culto de ensinamento. Hoje seria o nosso culto de ensinamento. E nós estamos aqui hoje meditando na palavra do Senhor
no livro de Amós. Livro de Amós. O texto base que nós utilizamos foi Amós capítulo 4 e o versículo de número 12, que é o nosso tema base. Então, à medida que você for entrando depois, você vai ouvir aí mais da palavra do Senhor para a sua vida. Eu estava dizendo que no capítulo de número 2, Deus estava agora falando com o povo e Deus estava dizendo através de Amós o motivo que Deus estava chamando a atenção das nações. No capítulo 1, Deus fez ameaças a diversas nações sobre idolatria, sobre mistura do povo de Deus com outros tipos de povos. E a Bíblia diz que agora, no capítulo de número 2, Deus vai falar com o povo sobre estarem rejeitando a lei, sobre não guardarem a lei, sobre andarem na mentira. E aí Deus vai no versículo 6 do mesmo capítulo 2, Deus vai falar sobre a condenação do povo, Deus vai falar sobre o povo perverter o caminho dos mansos, Deus vai falar sobre a prostituição de pai e filho. Amém? Agora, quando nós entramos no capítulo de número 3, olha o que vai acontecer. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim, ó, aqui no livro de Amós, no capítulo de número 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Lembra que no capítulo 1, Deus está falando com diversas nações. Já que no capítulo 3, Deus vai falar só com o povo de Israel, o povo que é chamado povo dele, que é o chamado, que é usado pelo nome do Senhor. Ele diz assim, ó, de todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Olha que palavra Deus vai falar. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Deus está falando assim, você que é povo meu, eu trato de maneira diferente. Você que é parte do meu povo, eu trato de você de maneira diferente. Aí a Bíblia fala assim, ó, andarão dois juntos, se eles não tiverem de comum acordo. Olha o que Deus está falando com o povo dele. Tem como você andar comigo, Deus está falando para o povo dele. Tem como você andar junto comigo se você não concorda com o que eu te ensino? Tem como você andar comigo se você não concorda com aquilo que eu te oriento, com aquilo que eu te corrijo, com aquilo que eu te falo para você fazer e para você cumprir? Olha o que Deus está falando com o povo dele. Tem como você andar comigo? Tem como você andar comigo se você não obedece a minha palavra, não obedece a minha lei, não obedece as minhas ordenanças? Olha o que Deus vai falar ainda no capítulo de número 3 e verso de número 7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ele ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus vai dizer assim, olha, Deus não faz nada, eu não faço nada, Deus está dizendo. Eu não faço nada sem antes eu revelar aos meus servos, os profetas, a falar para eles o que vai acontecer. E aí quando entra no capítulo 4, e é aqui que eu queria que você prestasse atenção. Quando entra no capítulo 4, Deus abençoe irmã Maria Aparecida, Deus abençoe irmã Regina, manda paz para o esposo, abençoado de Deus. Eu queria que você prestasse atenção agora no que vai acontecer no capítulo 4. No capítulo 4, Deus ele vai chamar a atenção do povo de uma forma mais grave ainda. Deus abençoe, tá aí, saudade. A Bíblia diz que no capítulo 4, Deus fala assim, ouvi esta palavra. Vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Olha o que Deus vai falar. Lembra que eu disse para você que no capítulo 4, no capítulo 1, Deus está observando o andamento do povo? Lembra que eu disse para você que no capítulo 1, o cenário que Amós está escrevendo no livro parece que está tudo bem? A prosperidade estava reinando e uma certa paz estava permeando. Mas quando você começa a ler o livro e Deus começa a entrar na vida do povo,
Deus vai perceber que era uma falsa paz e era uma falsa prosperidade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa live para você. Nem sempre, nem toda vitória que parece vitória, parece que Deus está dentro dela. Nem toda conquista, Deus está dentro dela. Nem tudo que aparenta ser paz, Deus está dentro dela, está no meio dela. Tá dando para você entender? Existem situações que parece que tá tudo bem. Aqui no livro de Amós, parece que tá tudo bem, irmão. Parece que tá tudo bem. Só que Deus olha e fala assim, por fora parece bem. Por fora parece lindo, belo, perfeito, maravilhoso. Mas por dentro a situação está horrível. Por dentro a situação está feia. Por dentro tem coisa camuflada, coisa escondida. E eu preciso tratar. Sabe a melhor forma de Deus tratar uma enfermidade? É Deus expondo a enfermidade para então ele curar. É a melhor forma. Capítulo 4, Deus está dizendo assim, olha, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade. Irmão, isso é muito sério, isso é muito sério. Que dias estão por vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Deus está dizendo assim, ó, eu já tentei chamar a sua atenção e você não ouviu. Então está na hora de eu chamar a atenção de uma forma mais próxima de você, mais intensa, mais provocante em você. E a Bíblia diz que Deus vai procurar chamar a atenção neles. Deus vai procurar chamar a atenção de duas maneiras. Deus vai procurar chamar a atenção neles de duas, não, de quatro maneiras, melhor dizendo. Deus vai procurar chamar a atenção deles de quatro maneiras. A primeira forma que Deus vai chamar a atenção dele é pessoalmente. Deus vai lá no pessoal. Deus fala assim, eu vou chamar sua atenção no pessoal. Eu vou tocar em você de uma forma particular, porque talvez assim você vai me atender. Eu vou tocar em você de uma forma pessoal, porque talvez assim você vai se atentar para a minha voz quando eu falar com você. Eu vou procurar chamar sua atenção de forma pessoal, porque talvez assim você coloque a sua atenção em mim. A segunda forma está aqui no capítulo 4. Eu estou no capítulo 4. Deus fala assim, eu vou chamar sua atenção tocando na sua família. Pastor, o senhor quer me colocar medo? É claro que não. Estou falando de Bíblia. Bíblia. Amós capítulo 4. Olha o que Deus está falando aqui através do versículo de número 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e eu coloquei a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, você não se converteu a mim. Olha o que Deus está dizendo. Deus está falando para eles aqui, olha, além disso, eu retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Eu fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade, mas eu não fiz chover sobre um campo seu, mas eu fiz chover em outro. No seu não choveu, e vocês andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo de outra cidade para beberem água, mas não saciarem. Contudo, mesmo assim, você não se converteu a mim. Pastor, Deus é ruim? Claro que não. Pastor, Deus é mau? É claro que não. Pastor, Deus é um monstro? É claro que não. Mas você não tem ideia do que Deus pode fazer para salvar a sua alma. Você não tem ideia. Deus abençoe meu irmão de sangue. Deus abençoe a vida do meu irmão. Amo a vida dele demais. Glória a Deus. Estou pregando pela primeira vez aqui para o meu irmão, irmãos. Olha só, Deus é bom. Deus, ele é monstro, pastor Eduardo? É claro que não. Deus é ruim, pastor Eduardo? É claro que não. Deus, ele te ama. Só que você não tem noção do que Deus pode fazer para salvar a sua alma. Sabe por quê? Porque Deus sabe que isso aqui, ó, Deus sabe que isso aqui é passageiro. A minha carne, a sua carne, daqui a pouco nós vamos morrer. O carro que você tem uma hora vai passar, a casa que você tem uma hora vai passar, a roupa que você tem uma hora vai passar, tudo tem prazo de validade. Mas a sua alma, ela é eterna.
E tem hora que Deus precisa dar um jeito de te chamar, te atrair para perto dele, porque senão você vai perder a sua salvação a troco de nada, a troco de besteira, a troco de prazeres terrenos. A Bíblia diz que a primeira forma, presta atenção aqui nessa palavra, Deus toca no povo de maneira pessoal. Depois Deus toca no povo na área da família. Depois sabe o que Deus faz? Deus toca na renda, na parte financeira. Deus falou assim, eu vou deixar pesar no bolso, porque talvez pesando no bolso vai me atentar para aquilo que eu quero fazer. E mesmo assim nada. E aí a Bíblia diz que Deus vai tocar na quarta área, que era o sustento deste povo, o seguro, aonde esse povo colocava o seguro. Deus falou, mesmo assim, esse povo não quis atentar para a minha voz. Aí, pastor, o que Deus vai fazer? Deus vai falar no versículo 12, que é o tema aqui do que nós estamos falando. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso eu te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu queria dizer uma coisa para você. Um dia, todos nós, evangélicos, católicos, espíritas, ateus, todos nós, maçons, budista, um dia todos nós teremos um encontro com Deus. E isso é inevitável. Pastor, é uma questão de escolha? É claro que não. Pastor, é uma questão opcional, eu posso optar em não ter esse encontro com Deus? Não. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos ter um encontro com Deus. A questão é como é que você quer ter esse encontro com Deus. Você quer estar preparado ou você quer estar despreparado? Amém. Deus abençoe, irmã Maria Aparecida. Daqui a pouco nós vamos estar orando por toda a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. A questão, você vai ter um encontro com Deus. Mas como é que você vai ter? Você prefere ter um encontro com Deus para Ele retribuir por seu caráter correto, a sua personalidade boa? Ou você prefere ter um encontro com Deus para Ele cobrar de você aquilo que Ele esperava de você e você não fez? Eu não estou falando aqui de religião, viu? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de pregar religião. Para você, eu não gosto nem de falar que eu sou evangélico, eu prefiro falar que eu sou cristão. Eu prefiro seguir o caráter e a personalidade de Cristo. O evangelho que eu prego é Cristo. Não é placa de igreja, não é denominação, é Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de fé em Deus, de caráter e personalidade de cristão. Como é que você quer ter esse encontro com Deus? A Bíblia diz muito claro, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Porque ele é o que forma os montes. Ele que cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Ele o que faz da manhã treva e ele pisa os altos da terra. O Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. A Bíblia diz que no capítulo 5, eu vou encerrar já. No capítulo 5 agora, Deus dá uma orientação para Amós. Porque quando se olha no capítulo 4, versículo 12, parece que está tudo perdido. Pastor, está tudo perdido. Eu vou ter que ter um encontro com Deus e agora o que eu faço? Só que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que está sobre nós, Ele nos ama. Ele vai dar agora uma orientação. E a orientação Deus dá, o escape Deus dá aqui no capítulo de número 5. E a solução que Deus dá para o povo é: buscai ao Senhor e vivei. Ele fala, me busque e você vai viver. Só que a Bíblia fala que Deus está dizendo assim, é para buscar a Deus. Não é para buscar Deus por interesse material. Não é para buscar Deus por interesse pessoal. É para buscar Deus pela sua alma, pela sua salvação. Ele fala aqui no versículo 6, capítulo 5, verso 6. Ele diz assim, buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consume e não haja em Betel quem o apague. Buscai ao Senhor e vivei.
Ele diz assim, ó, vós que convertestes o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo, procurai o que faz o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Oh Deus, essa palavra é para você em nome de Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Buscar o Senhor. A solução está em buscar o Senhor. Você sabe que hoje a mídia, ela se aproveita do momento de crise, do momento ruim, e ele enche o seu coração, enche a sua mente, enche os seus olhos de notícias ruins, de notícias trágicas, para que você, quem é depressivo, fica mais depressivo, quem tem síndrome do pânico, tá a ponto de se matar, de tanto ouvir notícia ruim. Só que a palavra de Deus hoje não veio te dar notícia ruim, não. A palavra de Deus hoje para você vai falar assim, ó, busque ao Senhor, porque você vai viver sim. Você vai viver. Sabe que eu já quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família? Em nome de Jesus, eu quero profetizar que essa pandemia, ela não vai chegar na sua casa, porque Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Deus vai te dar vitória. Pastor, mas não descobriram ainda a cura. Você que pensa, a Bíblia diz que tem cura. Sabe qual é a cura? Se chama o sangue de Jesus, que tem todo o poder. Ou você pensa que o sangue de Jesus só cura dor de cabeça? Ou você acha que o sangue de Jesus só cura o paralítico? O sangue de Jesus só abre porta de emprego? Você acha que o sangue de Jesus... Não, o sangue de Jesus, ele veio, ele foi derramado sobre nós. Já leu o livro de Isaías, capítulo 53? Fala que ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Que sobre as pisaduras, o andar de Cristo, nós somos sarados. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O nome de Jesus tem poder sobre a sua vida. E ele fala aqui, ó, buscai ao Senhor e vivei. Ele fala, não busque ao Senhor em prol do santuário. Eu vi pessoas já profetizando, já vi pessoas falando assim, a igreja somos nós. Igreja somos nós, como se o templo não tivesse nenhuma validade. Eu queria falar isso para você aqui. O templo tem validade. Tão importante quanto o meu corpo tem validade para Deus, o templo, a casa de Deus, a igreja, o prédio também tem validade. Pastor, me prova. Livro de Ageu fala que Deus está irado com o povo porque o povo está preocupado com a sua vida pessoal enquanto o templo está abandonado. Livro de Malaquias diz que o próprio Deus fala para o povo assim, vocês estão trazendo oferta de qualquer jeito na minha casa, servindo de qualquer jeito, eu não quero que me sirva desse jeito. E você ainda lembra quando Jesus entrou lá no templo, que eles estavam vendendo pombas, e Jesus saiu derrubando as mesas, Jesus saiu abrindo as gaiolas, soltando aquelas pombas, é porque o templo tem validade. Deus não está preso num templo. Mas Deus também não desconsidera e menospreza o templo, não. A Bíblia diz, para me encerrar aqui, que Deus falou assim, não busque por interesse pessoal, mas busca pela sua alma. Busca pela sua salvação. Ele fala, busca para o bem. Por quê, pastor? Ele fala, porque o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Ele está dizendo assim, dia que o Senhor vai requerer de nós um acerto. Quando a Bíblia fala que Deus está aqui no livro de Amós, já esgotado o seu limite. Se você olhar o livro de Apocalipse, existem vários fatos marcantes, mas existem dois fatores diferentes. Um é que fala sobre as 7 trombetas e outro é que fala sobre os 7 cálices da ira de Deus. Se você olhar a comparação de 7 trombetas com 7 cálices, trombeta é para avisar. Trombeta é para anunciar, trombeta é para alertar, mas o cálice é para dizer assim que o tempo acabou, que não há mais tempo, que não tem mais o que fazer. São duas ocasiões diferentes. Pastor, qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo o tempo de Deus me alertar e Deus te alertar. Verdade é que Jesus está voltando e isso não é historinha da carochinha.
Verdade é que Jesus está voltando e não é para te colocar medo, não é para te assustar. Deus não precisa de ninguém servindo a Ele com medo. Deus não precisa de ninguém servindo a Ele por causa de, eu vou morrer. Não, eu tô coronavírus. Deus não, Deus quer que você sirva a Ele por amor. Deus quer que você sirva a Ele por prazer. Deus quer que, independente do que aconteça, quer seja coisa boa ou quer seja coisas ruins, você sirva a Ele de todo o seu coração e o ame acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, recebe esta palavra hoje. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua casa e orar pela sua família. Eu quero nesse momento fazer um apelo a você que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Talvez você é um simpatizante da fé, talvez você já até frequentou o templo de igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, seja qual for, mas você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí na sua casa, onde você estiver, se você puder nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração e você vai declarar para Jesus que você o reconhece como único e suficiente Salvador da sua vida. Você vai reconhecer que é Ele quem salva a sua alma, que é Ele quem salva a sua casa, que é Ele quem salva a sua parentela. Você vai reconhecer que Ele é o único Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que no lugar onde você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não endureça seu coração. Não endureça, porque Ele tem plano de salvação para chegar na sua casa nessa noite. Fazem mais de 16 anos que eu tomei essa decisão. E eu nunca me arrependi. Deus abençoe, Davi. Saudade. Manda um abraço para a pastora. Deus abençoe, Márcia. Eu tomei essa decisão, eu nunca me arrependi. Então, em nome de Jesus, tenho certeza que eu não estou te chamando para uma religião. Para com isso. Não estou te chamando para você ser devoto de uma igreja. Não, em nome de Jesus. Não estou te chamando para mudar a forma de se vestir, forma de cabelo. Não, estou te chamando para ter Cristo como o único Salvador da sua vida. E eu tenho certeza que você vai receber a salvação. A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus, acontece um milagre. O nosso nome é apagado do inferno, porque a Bíblia diz que nossa mãe nos concedeu em pecado. A humanidade por inteiro, lembra de Adão e Eva que pecaram? Nós recebemos condenação através dele. Mas através da morte de Jesus, a morte e a ressurreição, nós recebemos acesso ao céu. Então quando você confessa Jesus, o seu nome é apagado do inferno e o seu nome é escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, aonde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar, quero abençoar a sua área financeira, quero abençoar a sua área profissional, quero abençoar a sua área sentimental, quero abençoar a sua área espiritual. E eu creio que se você buscar o Senhor, você vai viver. Pai, em nome de Jesus, aonde esta oração chegar agora, vai com teu Espírito Santo sobre a vida desta pessoa. Vai tirando todo medo, vai tirando toda a preocupação do coração desta pessoa. Vai tirando, Senhor amado, todo pensamento negativo. Deus, abençoe, meu Deus, cada pedido de oração que foi feito aqui. Pedido de oração por lares, por casamento, por famílias. Vai visitando nesta hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu levanto as minhas mãos. E eu quero abençoar esta pessoa agora. Eu quero profetizar a vitória do Senhor sobre esta pessoa agora. Profetizar o seu cuidado, profetizar a tua mão, a tua misericórdia. Deus, aonde estava o espírito de depressão, eu dou uma ordem de depressão, caia por terra em nome de Jesus. Síndrome do pânico, caia por terra em nome de Jesus. Enfermidade, dores no corpo, febre, em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esta pessoa a cura. Eu profetizo restauração, eu profetizo o milagre da parte do Senhor. Aonde você estiver, seja abençoado. E que Deus ele possa falar melhor para a sua vida no nome de Jesus. Deus te abençoe e nós voltamos em uma outra oportunidade falando da palavra do Senhor. Lembre-se disso. Buscai ao Senhor e vivei. Deus abençoe
em nome de Jesus.